Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Ecos da Transformação do Teracardia Luz Interior. Eu sou Cibele Duarte e hoje vamos explorar o Teracardia, sua origem, técnica e sua missão espiritual. O Ecos da Transformação é um programa gravado logo após o Teracardia Planetário, um trabalho espiritual canalizado. As meditações do Teracardia Luz Interior não são apenas para relaxamento, mas sim para atuar nos corpos sutis, auxiliando na harmonização emocional e mental. Esse trabalho espiritual foi proposto a mim pelo Conselho Kármico e escolhi seguir esse caminho para auxiliar as pessoas. No episódio de hoje, vamos falar sobre os processos de união divina e sobre a unção. Discutiremos o significado dessa unção e a mensagem das consciências crísticas sobre esse processo espiritual. Além disso, teremos a participação do Alex, que canaliza um representante das consciências crísticas, trazendo ensinamentos profundos sobre essa meditação em particular e conhecimentos do mundo espiritual. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre as meditações do canal. Cada meditação no Teracardia é cuidadosamente desenvolvida por egrégoras dos planos superiores e por consciências crísticas. No plano espiritual, eu participo da criação e desenvolvimento dessas meditações. Durante a prática da meditação do Teracardia, há um intenso trabalho energético para alinhar e sutilizar os corpos inferiores e chakras, permitindo que a luz divina flua sem obstáculos. Ao realizar essas meditações, cada participante recebe o suporte do Comando Planetário, mentores espirituais, consciências crísticas e do Conselho Kármico. Os arturianos, em especial, auxiliam no processo de realinhamento energético e expansão da consciência, e eles estão conosco desde o início do projeto Teracardia Luz Interior. Antes de iniciarmos o episódio, quero compartilhar um pouco sobre como o Teracardia surgiu. Desde a infância, tive experiências espirituais profundas, incluindo sonhos lúcidos e o contato com consciências dos planos superiores. Por volta de 2018 e 2019, o Conselho Kármico entrou em contato comigo e me orientou a criar um grupo e compartilhar as meditações canalizadas. Assim, nasceu o Teracardia Luz Interior. A técnica do Teracardia foi desenvolvida através do contato com os arturianos e o meu eu sou. Eles me guiaram no processo de ancoramento energético e me incentivaram a focar na expansão do chakra cardíaco, ao invés de focar na abertura da terceira visão e coronário, como é comum em outras escolas espirituais. Com o tempo, o projeto cresceu e expandiu a sua atuação, chegando até o YouTube para tornar parte desse conhecimento acessível a todos. Mas afinal de contas, o que é o Teracardia? O Teracardia é um caminho de ascensão e autotransformação. Seu foco é a cura dos corpos inferiores, especialmente o corpo emocional. Através da expansão do chakra cardíaco, do autoconhecimento, do amor próprio, do amor ao próximo e do amor ao planeta, ou seja, através do amor incondicional a tudo e a todos. Dentro desse processo, cada indivíduo é levado a descobrir sua verdade interior, sua conexão com o todo e seu propósito no universo. O Teracardia ensina técnicas para essa jornada espiritual, baseando-se na transformação interior e no contato com o eu sou, Atma, e com o auxílio das consciências crísticas, incluindo o Conselho Kármico e o Comando Planetário. Então, não é apenas um conhecimento teórico, mas sim um aprendizado experiencial, onde se aprende a colocar em prática todo o conhecimento espiritual. Temos como prática a busca da verdade interior. Cada pessoa tem sua percepção única do todo, de Deus, do universo, e essa verdade individual deve ser respeitada. No Teracardia, aprendemos a buscar nossa luz interior sem a ilusão de possuir a verdade absoluta. O verdadeiro despertar espiritual ocorre quando compreendemos nossa própria essência e aceitamos a jornada do outro com respeito e amor. Resumindo então, o Teracardia é um caminho de desenvolvimento, expansão da consciência e conexão com o eu sou, e assim com a sua luz divina. Através da expansão do chakra cardíaco, aprendemos a nos comunicar de coração a coração,
com qualquer consciência no universo, não importa a distância. Espero que vocês gostem desse episódio. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Muita paz e muita luz a todos. Namastê. A visualização que eu tive hoje durante a meditação, nessa parte aí final da meditação, onde foi dado uma mensagem das consciências críticas para todos nós, o que foi mostrado para mim é por onde a pessoa passa. Então, eu vi o corpo como se fosse um corpo energético com os toroides, tá? Aquele campo de luz, certo? E esses toroides, eles emanavam, né, irradiavam vibrações. Essas vibrações, elas afetavam um campo ainda maior, afetando a movimentação de elétrons, afetando o corpo, os corpos inferiores de outras pessoas, afetando até o solo. É como se aquela vibração de um coração que se mantém na frequência do coração ungido, digamos assim, porque a gente talvez não consiga se manter assim o tempo todo. Mas se a gente conseguir algum dia chegar a manter essa vibração constantemente, o que foi mostrado para mim é o quanto a gente consegue modificar as energias, tanto da matéria quanto dos outros planos mais sutis. Então, tanto da matéria densa, quanto do umbral, quanto do até as cidades astrais, acima das cidades astrais. Essa vibração vai longe na modificação que faz, porque essa vibração purifica tudo. Então, tudo que estava sobrecarregado, com um pensamento denso, com um sentimento denso, com uma energia mais, eu chamo geralmente de desqualificada, energias deletérias, ou qualquer outro nome que queiram dar. Mas basicamente o sentido é parecido, né? Se não é o mesmo, é parecido. Então aquela energia que estava meio até escurinha, meio densa, carregadinha, como a gente diz assim, a nuvem negra, né? Digamos que está lá a pessoa com a sua nuvenzinha negra, e essas vibrações, mesmo sem você falar uma palavra, essas vibrações, se você conseguir fazer um ancoramento das irradiações, das vibrações que foram ancoradas hoje durante a meditação, tá? Você vai conseguir purificar o ambiente inteiro e todos que estão nesse ambiente, os corpos das pessoas nesse ambiente. Hoje na meditação foi mostrada uma frequência, a frequência de um chakra cardíaco ungido pela luz do Criador. É um termo que estaria assim muito ligado a um termo antigo, né? Que já vem, acredito, da Grécia e da era de Jesus. Talvez muito antes disso já existia referência a isso em outras religiões ou outros conhecimentos de povos antigos. Jesus Cristo falava muito sobre isso. Eu gostaria de conseguir descrever melhor isso. Mas é uma vibração que é muito difícil de botar em palavras o que significa. O mais próximo que eu chego é isso. Você vai se purificando ao ponto de conseguir ancorar a luz do Criador e irradiar essa luz sem muita intervenção, sem muita distorção do eu inferior. Para isso, você tem que passar por todo o processo de autoconhecimento, se modificando, se transformando, para conseguir ter o vaso vazio para ancorar essa luz.
Quem sabe nosso convidado especial possa descrever de uma forma melhor do que a minha. Boa noite a todos. Boa noite. A Boa sua noite. discussão foi bem feita. Você, como um corpo que consegue densificar a luz divina, você traz dos planos mais sutis para o plano físico e você consegue afetar tudo ao redor em todas as frequências, fazendo com que tudo ao seu redor se transforme. É algo que é raro de ser feito, mas muitos avatares conseguem fazer, como a Cibele falou, Jesus conseguia também fazer. Só quem experimenta isso consegue entender esse processo e consegue chegar no êxtase de estar ligado a ter essa conexão. E só pelo fato de estar aqui na Terra você afeta até ao seu redor. Em algumas vezes pode afetar até uma nação inteira. De tão importante e tão interessante que isso é. Mas somente aqueles que passam pelo processo de autoconhecimento e autoajuda e ao mesmo tempo de conseguir fazer com que seu corpo emocional, seu corpo astral consiga não ter distorções para que possa ancorar tudo isso. Esse é um processo que, na verdade, demora algumas vidas ou algumas mortes para chegar nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, hoje foi dado uma pequena demonstração do que isso significa. Aqueles que foram apagados hoje é extremamente normal, porque o apagamento significa que vocês estão sendo transformados de dentro para fora. Vocês estão se tornando um diamante, passando pelo processo de transformação em que vocês possam dar a luz e poder brilhar. E o processo foi iniciado hoje, ou melhor, o processo de transformação da unção é iniciado hoje e continuará por um bom tempo, mas hoje foi a última etapa desse processo de ligação divina. Estamos muito felizes de ver cada um de vocês aqui hoje. E era só isso que eu gostaria de adicionar para o que ela falou, e falou muito bem. Muito obrigada. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que eu sempre sinto muita cosquinha aqui no frontal, e hoje tava, parece que uma região maior, e eu via uma geometria sagrada arcturiana, em formato parecia uma estrela de 6 pontas, me Sim. fez lembrar. E os pontos de luz, e eu via nítido o desenho da geometria. Eu acho que eu vi um arcturiano também. Sim, eles participam, né? Fazem parte do projeto Luz Interior. Eles nos auxiliam. E aí senti bastante essa região hoje. Foi assim, não foi muita coisa, mas isso foi muito nítido e uma sensação muito boa, muito gostosa. E agora eu tô numa leveza, quase flutuando. Bom, eu também, eu senti bastante leveza. Eu aprendi coisas hoje que eu não tinha aprendido nas outras meditações que nós fizemos alguns anos atrás, no processo de união divina. Então, tenho certeza que alguma coisa mudou Uhum. em mim, né? Alguma coisa mudou em mim para que eu conseguisse sentir o que eu senti hoje. Né? Sim, você deu um passo adicional no seu desenvolvimento, permitindo que isso
seja feito hoje. A comparação com o que foi feito anteriormente, com essa, é como se fosse um nível acima no processo de comunicação, de conexão divina. E você notará que também existem várias etapas nesse processo. Você Uhum. tem, para alguns de vocês, por exemplo, o que aconteceu hoje com Michelle, vem de acordo com o que você pode fazer hoje, porque você está no processo ainda de, 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 de ficar sutilizada. Ao mesmo tempo, o que você viu são os seus. Cada um de vocês teve o apoio da egrégora que trabalha com vocês. Então, por isso que existem muitas pessoas que estão ainda junto contigo e vão ter experiências diferentes. Cada um de vocês. Então, para você hoje vai ser os arturianos, porque também você está ainda no processo de sutilização e os arturianos estão te ajudando. Hum. Para outros vão estar fazendo um outro processo. E assim vai. Cada meditação você vai ter a egrégora ao seu redor, que é necessária exatamente para você. Sim. Legal. Mas, mas vocês têm que dar o passo e dar a permissão para dizendo, eu aceito fazer esse processo. Sim, Aí ficamos muito felizes com isso. com certeza. Só os umbralinos vão agir sem pedir licença, né? Tem que respeitar a lei do livre-arbítrio. Isso. Portanto, sempre tem que partir de nós, de iniciarmos o processo e de darmos abertura para que eles nos ajudem. Achei muito interessante a sua experiência e agradeço, né, por você Eu que compartilhar agradeço. comigo. Fico tão feliz de participar, mas eu sempre fico com aquela sensação boba de por que que eu não comecei antes? Mas é tudo no seu tempo, né? Tudo Nem no seu conheci o tempo, Daniel, nem conhecia a Fabi. tá tudo certo. E como ele falou, todos esses processos que a gente passou aqui no projeto, tá, são cíclicos. A gente começa no nosso estágio evolutivo, onde nos encontramos, certo? E vamos fazendo os exercícios, as atividades, botando em prática o que a gente aprendeu no nosso cotidiano. Tá? Não adianta nada, isso já foi falado por outras pessoas, né? Não adianta nada você dizer que ama e na hora que você tem que botar em prática, você solta os cachorros. Né? Que aí você tá amando só da boca para fora, né? Então, tem a parte de autotransformação, autoconhecimento e autotransformação, botando em prática o que aprendeu. Porque Sim. sem botar em prática não adianta nada. É que nem ficar lendo livro a vida inteira e nunca botar em prática nada do que conseguiu aprender através de livros. Não adianta muita coisa. Né? Mas tudo a seu tempo, sem pressa. Uhum. Sem se cobrar, sem se julgar e sem pressa. Vai devagarzinho, que é um processo cíclico. São ciclos e ciclos, a gente se modificando, se conhecendo, se transformando, se purificando. Tá? O primeiro processo dentro do projeto Luz Interior é o processo de harmonização, de sutilização dos corpos inferiores. Tá? E assim vão passando várias fases, voltando ainda a mesma coisa, autoconhecimento, transformação e prática. E como ele mesmo falou, eu senti hoje completamente diferente um exercício muito semelhante que foi feito há 3 ou 4 anos atrás. Não é porque eu fiz isso antes que eu vou estar melhor do que ninguém. Digamos assim. Tá? Cada coisa a seu tempo.
Não existe melhor aqui em cima. Hum. Cada um é do jeito que é. E Então, cada um tem que se amar do jeito que pensa. Mas eu gostaria de falar mais uma coisa que é hum, importante ressaltar, é que essas meditações, essas 5 meditações, se você fizer elas uma vez, repetir novamente, você continua da onde você parou e vai mais um pouco para cima. E que se repete novamente, vai mais um pouco para cima. E assim vai, esse processo. uhum, Então ela é cíclica, como foi falado, e quando você, depois de passar pelo processo das meditações, refazer novamente todas elas, você vai ver que você vai ter um entendimento muito mais profundo do que foi falado uhum. nessas meditações. E esse entendimento vem da prática e do estudo. Você tem que praticar o que é falado e depois tem que estudar um pouco mais. E através disso vai aumentar e melhorar a sua percepção de tudo que é ensinado. Então, por isso da importância de refazer as meditações no seu devido tempo, com o seu devido horário. Mas é sempre importante, depois de um tempo, refazer as 5 meditações para que entenda melhor esse processo. Muito obrigada. Gostaria de fazer uma pergunta, possível. Sim. Eu tenho percebido, talvez por eu ser muito sensitiva, né? Eu observo toda vez que a vibração aumenta muito, eu sempre já percebia isso em outros trabalhos. Eu, além de lacrimejar e bocejar muito, agora eu tenho ficado tão entupida que eu fico surda e chega a me faltar ar, até porque eu fico respirando pela boca, e eu digo que eu não sei respirar muito pela boca. E vai me dando uma sensação como se eu fosse me faltar ar. E isso, na semana passada eu estava resfriada, eu tive que sair umas 3 vezes, e eu fiquei muito mal. E hoje, de novo, entupiu tudo, e eu sabia que era porque a vibração estava muito alta. Só que eu não sei o que fazer para dar conta disso. Tem alguma forma que eu possa minimizar essa sensação? Não estou te ouvindo. Você fechou o E áudio. agora, Estava praticar. batendo. É Ter para paciência e praticar. Uhum. Tá? O processo ele é dessa forma para que você faça essa adaptação energética. No processo de sutilização que você está fazendo, realmente a energia é mais alta. Então, o que você tem que trabalhar é as suas emoções internas, tem que fazer o trabalho de autoconhecimento, trabalhar cada uma dessas emoções que você tem que trabalhar e, ao mesmo tempo, continuar, fazer processo de novo, novamente, para que você possa se adaptar. Esse processo pode ser feito com meditações diárias, em um determinado horário de tempo, em que daí os arturianos possam vir e trabalhar o seu corpo sutil. E com o tempo isso vai melhorar um pouco também. Obviamente, você está no frio, também tem um pouco da parte física. O ar frio te dá um pouco disso. Sim, entope mais, é verdade. Então, existe um componente físico. Se você esquentar onde você está, vai melhorar um pouco, mas também tem a adaptação do seu corpo sutil. Então, continue fazendo as meditações. Eu até sugiro que seja diária, para que você possa trabalhar todo esse processo, para que facilite quando chegue na meditação que estamos aqui hoje, que você possa fazer o processo inteiro, esse pulso tão alto. Para algumas pessoas também, o fato de dormir faz parte desse processo. Então, você precisa Sim, também fazer um pouco mais as meditações para que você possa adaptar o seu corpo eletrônico. sim. Nas minhas diárias eu costumo dormir, apago. Sim. Hum, Entendi. Mas Tá bom. é bom fazer meditação e também sugiro também não só meditação guiada,
Sugiro uma meditação em que você pense por si mesma coisas relacionadas ao trabalho de emoções. Sim. Então, você pode fazer um dia a meditação guiada e depois qualquer pensamento que saiu dessa meditação, você faz um outro dia só pensando naquilo que foi trazido à tona. Dessa forma, você consegue também permitir com que a sua mente possa entender o processo também. A meditação guiada, ela permite que os arturianos venham fazer o trabalho energético. Mas também é preciso que você faça o seu trabalho interno. Então, você tem que desenvolver algo que te permita realmente trazer à tona as emoções e tentar transformar essas emoções. E existem várias formas de fazer esse processo. Mas esse seria a minha sugestão. Sim. Agradeço. Prazer é Vou todo fazer. meu. Obrigada. Eu ensinei no grupo, mas foi antes de você entrar, uma meditação a qual eu chamei de Teracardia Emoções, em que logo no início é feito apenas o ancoramento energético, questão de no máximo 5 minutos. Depois do ancoramento, a gente faz o decreto em voz alta, tá? Em nome do meu eu sou, peço a permissão do Conselho Kármico, o auxílio dos meus mentores, o auxílio dos planos superiores, para trabalhar o que pode ser trabalhado hoje no meu corpo emocional. Qualquer pensamento, qualquer sentimento que possa ser trabalhado hoje no meu corpo emocional. Conforme a vontade divina que assim seja. E aí você fica em silêncio, tentando, deixando que flua, deixando que eles te intuam alguma coisa que precisa ser trabalhado dentro de você. Tá? Então, o teu mentor, ou mentora, ou a equipe que trabalha com você vai trazer alguma coisa superfície, algum pensamento, algum sentimento, às vezes até trauma de vida passada, alguma coisa sempre vem à tona. E você só tem que deixar fluir, sem ansiedade, sem exigência, sem esperar nada. Apenas deixa fluir. Se veio alguma coisa, ótimo. Se não veio, ótimo. Tá tudo certo. E aí você fica assim esperando por alguns minutos. Tá? Pode ser uns 10, talvez 15 minutos, o que seja, o que é necessário, né? O que você achar que é necessário. E aí é só voltar, agradecer, né? Minha sugestão seria agradecer pelo auxílio e despertar. Abrir os É, olhos. se você tem acesso a essa meditação também, é uma boa forma de fazer o processo também. Eu não sabia que eles tinham acesso à meditação. Nem todo mundo ainda teve acesso a essa meditação. Era É uma... por isso que eu não sugeri. Mas eu ensinei, né? De qualquer forma. Uhum. E se quiser, depois eu compartilho, mas aí tem que dizer que quer, né? Eu gostaria, sim, com Mas certeza. é a meditação que eu tenho, daí eu dei o exemplo do que ele estava falando, de você fazer por conta, tá? E aí com música ou sem música, porque você pode fazer contemplativo, você pode estar na natureza, observando a natureza, e fazer essa mesma meditação só com o barulho da natureza, né? Sim. Mas a que eu tenho disponível no grupo é só o áudio, né? É uma gravação que foi feita de uma meditação guiada, Uhum. né? Aí não é exatamente você fazendo por conta, é você seguindo os passos. Sim. É. Mas ela permite, ela dá o tempo necessário para pensar a respeito. Isso é que é importante. Sim, foi bem projetada. Uhum. Então, se ela tem disponibilidade dessa meditação, aconselho essa meditação primeiramente. E se não se adaptar, pode fazer contemplativa ou por si só. Uhum. Então, existem várias formas de fazer esse processo. Uhum. Mas foi muito, muito bacana a minha experiência de hoje.
Eu não consegui fazer o contato com o meu eu superior, mas eu senti a energia dele, assim, e veio a emoção, né, do choro. Fiquei bem com cardíaco, né, bem com a energia bem agitada. E aí depois eu vejo vários seres que eu não conseguia identificar, só via luzes. E aí, conforme você foi dando, né, falando para a gente repetir, e eu fui repetindo, a minha sensação foi como se tivesse colocado um capacete em mim, algo assim que me eu ficasse com a energia ali fechadinha, e eu fiquei bem centrada, ouvindo, não percebendo ruídos nenhum, uma sensação de leveza, uma paz, como se eu estivesse em volta assim, de uma energia divina mesmo, uma coisa assim, uma sensação que não dá vontade de sair, né? Foi muito gostoso, uma sensação muito boa, nossa. Me senti super protegida, super envolvida, uma coisa, uma sensação muito diferente. Eu senti um invólucro assim em volta de mim, mas não pegava, a sensação não era do corpo todo, é como se ficava só na parte superior. Não sentia a parte de baixo, dentro nessa, sabe? Era uma sensação mais superior. Mas foi muito gostosa a sensação. Querido representante, qual o conceito desse trabalho que você tem de opção para que todos tenham a mesma informação? Pois não. A unção, na verdade, a unção é exatamente como é feito em várias religiões. Quando você faz a unção, que você coloca o óleo na sua testa, esse na verdade, é uma, como se fala? Um ato que você sempre repetem, como é que se chama? Não é um procedimento, desculpa, eu não estou conseguindo achar a palavra certa. Mas a unção que é feito é uma forma de você demonstrar em que quando você vem e coloca o óleo na testa, você está dando, quem está canalizando a energia que vem de Deus, você vai estar dando como se fosse uma bênção na outra pessoa e você está fazendo com que o chakra abra. Você passa a energia através de você a Deus, de Deus, que vem de Deus, você passa essa energia para a pessoa que está na sua frente. Então, muitos dos rituais, essa é a palavra, rituais, muitos dos rituais que foram feitos nas religiões repetem esse processo. E esse processo já vem de muito atrás, muito antes da Igreja Católica, muito antes até mesmo da Igreja, da Igreja, da primeira Igreja dos judeus, e vem até dos egípcios. É algo que já vem até na parte de Atlantis. É um processo que é universal, em que você, em contato com o todo, você passa a energia para as outras pessoas e a outra pessoa recebe, e por receber, você também desperta. Essa Eu que acho é que a unção. uma das explicações mais simples é que ao você ser ungido, um dos significados é que você está com proteção divina. Uhum. Você está ligado ao divino. Sim. Né? Eu acho que eu pensei nisso porque o processo de união divina essas meditações que nós fizemos Sim. e terminaria com essa proteção divina que Mas pretensamente hoje foi dado pelas consciências crísticas. mas vai além da proteção. Sim, não. Você, Um dos objetivos. você através
de todos os outros processos, você entra em contato com o seu eu sou entra em contato com o todo recebe energia, você entra em contato energético, depois uma completa conexão com o todo, e uma vez que você está em contato com o todo, você consegue canalizar energia e passar para outra pessoa. E uma vez que você canaliza energia, sim, você consegue ficar protegido, mas você daí consegue também ativar as outras pessoas. Esse que é a grande passo para a Era de Ouro, em que você será um agente do todo na superfície da Terra. E você consegue fazer com que os seus irmãos também sejam Ungidos. ungidos. Veio a palavra anointed. Anointed é em inglês, né? É ungido. É ungidos. Então, a unção eu entendo como você recebendo a força divina, a luz divina, a luz do Criador. E quanto mais puro você está, mais sutilizado você estiver, maior vai ser a intensidade da luz divina, a intensidade dessa energia divina, da luz do Criador. E você vai conseguir ungir outras pessoas com essa luz. Então a unção, ela é um ancoramento. Você está unindo o céu e a terra, você está unindo a luz mais sutil do Criador e densificando e passando essa luz para outra pessoa. E essa luz vai expandir os chakras da outra pessoa. Vai purificar os corpos e os chakras da outra pessoa. Então essa unção é uma bênção, tá, da luz divina que você recebe e que você dá. Você está ancorando a luz divina. Você está ungido pela luz divina. E quanto mais puro você conseguir ser, mais ungido, mais luz você consegue dar. Mais luz você consegue ancorar e passar para o próximo. E uma coisa importante é que a luz nunca pode ficar em você. O objetivo de você fazer esse processo é você poder passar para os outros essa energia. E ao passar a energia, realmente você os protege. Mas isso aí é um efeito secundário. Entende? Sim. E que não vai durar para sempre. O efeito colateral temporário. Uhum. E não vai durar para sempre, sim, porque Deus não para. Ele sempre está fluindo. Então você consegue fazer esse processo e quanto mais as pessoas conseguirem fazer, mais isso vai ser comum. Mas não é somente uma unção que vai conseguir ter o processo completo. Tem que sempre continuar se repetindo, porque Deus sempre está em movimento. A energia sempre vem. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, porque é sempre importante, às vezes, entender que uma palavra tem todo um conhecimento por trás. Unção divina. Você pode ter um pequeno conhecimento, mas tem uma série de coisas ao redor que é importante explicar com detalhes para que vocês possam transcender aquilo que é falado dentro do seu paradigma. Seu paradigma é uma visão do todo. E somente através da quebra dos paradigmas que você aprende. Então, muito obrigado pela pergunta. Eu queria também chamar a atenção para uma outra coisa que eu senti hoje durante a meditação. E eu não sei se outras pessoas tiveram uma experiência semelhante. A visualização que foi feita, tá, do serviço planetário, do planeta Terra, envolvido, né, por um anel de estrelas. Cada uma dessas estrelas era uma consciência crística. Alguém, por um acaso, conseguiu visualizar isso e também conseguiu ver um fecho de luz
que vinha do polo norte ao polo sul. Então vinha do espaço, iluminando a Terra toda e passando pelo eixo da Terra. Alguém conseguiu visualizar isso? Não, eu ouvi uma coisa que parecia uma reunião do Conselho Kármico. Era parecia uma reunião mesmo, um salão gigante. E aí tinha as pessoas, todos eles sentados em círculos, e atrás deles outro círculo, outro círculo, outro círculo. E não tinha fim, era infinito, e aquilo abraçava a Terra. Na hora que você falou das consciências crísticas. Interessante. Eu vi, então, um feixe de luz, né, que era a energia do Criador sendo concentrada, focada no planeta Terra, e a parte mais luminosa passava pelos polos da Terra. Tá? E a unção que foi feita também no serviço planetário. Então a unção não foi só para cada um de nós aqui individualmente, mas foi feita uma unção para todos no planeta, com o auxílio das consciências crísticas. Foi isso que eu senti, foi o que eu observei durante o trabalho. E o nosso convidado especial pode falar mais alguma coisa a respeito disso, se quiser. Só complementar, dizendo que quando você pede em nome do planeta, todos no planeta recebem. Então, como hoje foi a unção e vocês pediram pelo planeta, foi permitido que essa energia seja colocada em todas as pessoas do planeta. E todas aquelas que foram sensíveis receberam. Quer dizer, ou melhor, deixa eu esclarecer. Todas receberam por igual, mas aquelas que foram sensíveis poderão perceber isso. Então, e esse processo, na verdade, é algo que sempre que é pedido é feito. Então, sempre que há um pedido de vocês, é despendido de acordo com as leis divinas. E para aqueles... Nosso que eu digo, nosso que você se refere seria de uma pessoa encarnada, qualquer pessoa, de qualquer grupo, de qualquer lugar do planeta. Certo? Sim. Mas em especial porque vocês pediram para que seja feita a unção ao planeta, foi feito. Então, aquilo que vocês pedem para o bem do planeta, se vem do coração, em geral é despendido. Atendido. É feito, atendido. Muito obrigada. Você gostaria de se apresentar para o grupo? Não precisa. Digamos que eu sou um representante das consciências crísticas, podendo fazer aqui hoje a interface para o processo como um todo, e eu vim aqui pessoalmente fazer a unção de vocês. E fiquei muito feliz de ver o quanto que vocês estão evoluindo e trabalhando, né, nesse processo de expansão da consciência. E que vocês continuarão recebendo nossa ajuda, sempre que pedido. Então, novamente, é importante que vocês refaçam as meditações novamente, as 5 meditações, nessa sequência, para que o processo continue a evoluir. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigado a vocês, muita paz e muita luz para todos. Namastê. Namastê. Nenhuma pergunta sobre o processo de união divina? É como se fosse quase um batismo, né, Cibele? Batismo seria se fosse apenas o começo. Nós já estamos nessa faz tempo. Né? Então, nós não estamos mais no começo, nós estamos passando por vários ciclos nesse trabalho árduo de ascensão, que é a união divina. Em outras palavras, no meu entendimento, o processo de ascensão é um processo de união divina. É você
se conectar com o eu sou, e através da conexão com o eu sou, do seu melhoramento da sua percepção do seu eu sou, você melhora a sua percepção do todo, do Criador. E de tudo ao seu redor. Do porquê você está aqui na Terra, o que você veio fazer, o que você veio aprender, o que o seu eu divino veio fazer na superfície da Terra, por que você existe no universo, por que você foi criado. Tá? E todas essas respostas, elas vêm aos poucos. Por quê? Porque a gente não tem a capacidade de entender tudo de uma vez só. Tá? Mas o que seria chamado, considerado o batismo, né, o começo de tudo, né, onde você despertou, disse, agora eu estou interessado realmente em me desenvolver espiritualmente, vou levar a vida espiritual mais a sério. Né? Você encarnado desperta para a espiritualidade. Esse seria, na minha visão, o que eu considero um batismo. É o despertar. Mas as pessoas desse grupo já despertaram faz tempo. Então nós estamos nos ciclos de ascensão, que são os ciclos da união divina. A gente se aproximando cada vez mais do Criador. Estamos afastados? Não estamos. Nós não percebemos a nossa conexão com ele. Então nós estamos melhorando e assim a gente está purificando os corpos e nós estamos nos reintegrando e aumentando a nossa percepção do Criador. Se reintegrando novamente ao Criador e melhorando a nossa percepção dele. E como foi falado hoje... Devagarzinho, mas eu tô indo. É devagarzinho para todo mundo. Mas se a pessoa não desperta, se a pessoa não quer, fica mais difícil, vai mais devagar, né? Para a gente galgar em passos um pouco mais largos, a gente tem que querer a transformação. A gente tem que buscar o conhecimento. Botar em prática. E aos poucos vai aumentando a nossa percepção e a nossa capacidade de entender as informações que nós recebemos sobre nós mesmos e sobre Deus. Sobre tudo ao nosso redor. Nosso entendimento da nossa própria existência melhora. Gradualmente. E não adianta ter pressa, como já foi falado aqui anteriormente. Né? A gente tem que respeitar o nosso ritmo e a nossa capacidade de crescimento espiritual. Não adianta ficar fazendo exercícios para abrir a terceira visão à base de porrada. Mesma coisa, não adianta tentar a base de uma força, tá? Um exercício para fazer mais rápido e abrir na força o coronário. Não adianta. Estou eu aqui me engasgando com as vibrações. Faltando ar. Você está indo bem. Você está indo bem. Tenha paciência e persistência. É isso. Mas é com certeza o processo de purificação, harmonização ou sutilização, qualquer uma dessas três palavras serve para descrever o processo. Eu usei sutilização, tá? Dos corpos inferiores, principalmente do corpo emocional. Vai facilitar em muito você conseguir respirar melhor. Tá? Então tem que continuar fazendo esses exercícios de tratar o teu corpo emocional. Autoconhecimento. Vai examinar minuciosamente tudo que tem dentro do seu corpo emocional que precisa ser trabalhado, precisa ser superado ou transmutado, entendido melhor, purificado, até que não doa mais. Né? Porque o que bloqueia o fluxo do Criador que passa, a luz do Criador que passa por nós, o que bloqueia o brilho da luz do Criador que passa por nós, tá?
são os traumas, os problemas que nós temos no nosso corpo emocional. O que deturpa a nossa visão do todo, a nossa visão do Criador e a nossa visão da vida na Terra, são os traumas que nós temos no nosso corpo emocional. A gente usa várias palavras, né, vários termos para descrever a mesma coisa. Então, para cuidar, para curar o corpo emocional, tem que estudar cada coisinha que tem lá, que a gente às vezes até nem se lembra, porque vem de vida passada, tá? É verdade. Então tem que olhar muito fundo. É como se o corpo emocional fosse em camadas, tá? É uma cebola, cheia de camada, tá? Aí a gente começa a fazer o exercício de olhar para dentro de si, buscar se entender melhor, se conhecer melhor, né, os probleminhas que eu tenho na superfície, certo? E vai passando camada por camada até chegar no que está mais profundo. E um exercício que foi feito de tratar as camadas mais profundas do corpo emocional foi a meditação passada. Mas tudo a seu tempo. Nós já começamos esse trabalho aqui nesse grupo já faz alguns anos. E depende de cada pessoa, de realmente querer fazer esse exercício. E não é fácil. Você examinar as suas dores de perto, não é fácil. Você superar essa dor, mais difícil ainda. Às vezes é mais fácil você mudar os seus paradigmas, vencer os seus paradigmas, do que vencer uma dor muito profunda, emocional. É mais fácil tu mudar os teus conceitos, tuas sistema de crenças, tá? Do que tu mudar uma dor muito profunda. Né? Como ter sido ferido profundamente por outras pessoas. É mais fácil tu curar uns pensamentos do que tu curar uns sentimentos. Sim. Nosso subconsciente lá tá tudinho bonitinho, bem fechadinho. Exatamente, para nem ter acesso. É difícil mesmo. Eu sinto muito que no seu processo de sutilização você passe por esse tipo de agonia. Não deve ser nada fácil. A gente entende a nossa necessidade de ter que olhar para cada situação e ter o tempo, né, necessário para a gente conseguir olhar para ele. É importante isso. Eu acho que também é importante você se lembrar, nesses exercícios, de que você não está sozinha. Todos nós aqui, contamos com o auxílio dos nossos mentores, os auxiliadores, os planos superiores, as consciências crísticas. Contamos com o apoio do Conselho Kármico. E aí é como se os santos estivessem nos ajudando no processo. Você não está completamente só. Mas eles não vão bater na porta e te lembrar que você tem que fazer isso. Você que tem que iniciar, você que tem que ter a força de vontade de iniciar o processo, de querer o auxílio, querer fazer o trabalho e aceitar receber o auxílio. Tem gente que não gosta de receber auxílio. Isso é outro bloqueio que tem que ser vencido. Né? Desenvolver a humildade. Então tá, é isso por hoje. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau.